O codicilo, gente, ele é uma forma de disposição de última vontade. Ele não é um testamento propriamente, ele não reúne as qualidades de um testamento, tanto que ele não tem a força de um testamento, mas ele tem a força de um ato de disposição de última vontade. Quer dizer, ele serve dentro dos seus limites para fazer disposições pós-morte. Essas disposições, elas podem ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial, assim como se faz num testamento. Só que o que diferencia o testamento é que o codicilo é mais limitado nas questões patrimoniais. Eu não posso fazer uma partilha de bens no codicilo. Eu não posso fazer uma divisão do patrimônio ou um ato de disposição sobre valores expressivos, sobre bens que possuam valores expressivos, certo? Então, ele não é um testamento, não é uma forma ordinária de testamento, mas ainda é um ato, tá? A natureza jurídica dele é um ato de disposição de última vontade. Ele não tem forma específica nenhuma, basta ser escrito. Ele não precisa de tabelião, ele não precisa de testemunha, certo? Ele pode ser escrito em qualquer lugar pelo codicilador ou pelo testador e basta ele assinar, escrever, assinar, datar e assinar, nenhum problema. Esse documento não precisa de testemunhas e não precisa de nenhuma forma específica. Pode ser escrito de qualquer maneira, em qualquer lugar, sem nenhum problema, certo? Então, quanto ao conteúdo extra-patrimonial, quer dizer, quanto ao que eu posso dispor nele que não tenha natureza patrimonial, eu tenho liberdade total, assim como eu tenho no testamento. Então, eu posso, por exemplo, reconhecer um filho por codicilo, eu posso dizer onde eu quero ser enterrado por codicilo, eu posso fazer todas as referências. Eu posso, por exemplo, nomear um curador para o meu filho menor, né? Se eu tiver um filho menor, eu quero nomear um curador, eu posso fazer isso através de codicilo. Enfim, o codicilo, no campo extra-patrimonial, ele tem a mesma função do testamento, a mesma força do testamento e pode conter as mesmas disposições que conteriam o testamento. É no campo patrimonial que ele possui limitações. A lei não refere de modo objetivo qual seria essa limitação. A lei faz uma referência de disposições de pouca monta. Essa é a referência literal que faz o Código Civil. Disposições de pouca monta. O que são disposições de pouca monta? E nisso se debate muito a doutrina a respeito dessa situação. Alguns autores querem fazer uma referência a pouca monta a um percentual e falam em 10% do patrimônio da pessoa. Só que essa referência não é uma referência verdadeira, porque 10% do patrimônio do multimilionário pode representar muito mais do que o patrimônio de qualquer um, né? Então, com 10% com codicilo, ele poderia deixar, eventualmente, até um prédio, vamos supor, né? Uma pessoa que tivesse muitos recursos e fosse multimilionária, um prédio poderia representar 10%. E um codicilo não se presta para isso. O codicilo se presta, em verdade, para pequenos presentes, coisas mais de valor sentimental, até esmolas é possível, através do codicilo, dispor em favor de instituições ou em favor dos pobres da cidade, mas sempre coisas de pequeno valor, certo? Mais valor sentimental, essa é a finalidade, né? Então, quem sabe lá um determinado bem que era de estima de alguém, então eu deixo para essa pessoa aquele bem ali, um quadro que não tem um valor artístico grande, enfim, um vaso, uma escultura, uma coisa, quer dizer, coisas de pouco valor. Não é a característica do codicilo a distribuição de bens. A característica do codicilo é a fixação de cláusulas extrapatrimoniais e, no campo patrimonial, essas coisas de pequeno valor. Então, lógico que se faz uma referência muito importante da quantidade de patrimônio que a pessoa tem, mas não dá para fixar objetivamente 10%. Certo? Isso não estaria correto em dizer que o codicilo se permite até 10% do patrimônio de alguém, não. Mas, dentro do patrimônio, isso também é levado em consideração. Quanto maior o patrimônio, lógico, ele tem mais condições de deixar mais presentes, mais bens
enfim, distribuir esses bens de um valor sentimental, de um valor afetivo entre a família ou entre quem ele quiser, certo? Então, o codicilo, no campo extrapatrimonial, ele pode tudo, no campo patrimonial, ele possui limitações. Muito bem. Aqui uma questão importante. Se eu tenho um testamento realizado, certo? Que dispõe, por exemplo, que eu quero ser enterrado em Porto Alegre. Aí, depois do testamento, eu faço um codicilo dizendo: eu não quero mais ser enterrado em Porto Alegre, agora eu quero ser enterrado em Canoas. Essa disposição codicilar tem força, sim, suficiente para alterar a disposição testamentária. Então, dentro dos limites da competência do codicilo, o codicilo tem força para alterar uma disposição testamentária anterior. Então, se eu digo uma coisa no testamento e depois mudo ela no codicilo, e aquilo que eu mudei está dentro da competência codicilar, está dentro daquilo que o codicilo pode conter, então esse codicilo, sim, vai alterar o testamento anterior, certo? Tanto no campo extrapatrimonial como no campo patrimonial. Então, vamos supor assim, no campo extrapatrimonial, já dei um exemplo, que é onde quero ser enterrado, ou uma alteração da nomeação do curador para o meu filho, ou qualquer disposição que eu queira. No campo patrimonial, vamos supor que tem uma faca de churrasco lá, que era uma faca tradicional, que era utilizada em todos os churrascos, que tinha um valor afetivo, e eu pego aquela faca e, em testamento, eu deixo para A. Então, eu posso, no codicilo, alterar essa disposição e dizer, não, aquela faca que a gente usava nos churrascos, parará, na verdade, eu quero deixar com B. Então, dentro da competência codicilar, é possível alterar um testamento anterior. Entretanto, o codicilo não tem força para revogar integralmente um testamento anterior. Então, eu não posso colocar no codicilo, revogam-se todos os testamentos feitos anteriormente. Essa cláusula de revogatória expressa não é possível. Eu não posso inserir isso no codicilo, ou se eu inserir, não terá efeito. Porque um testamento só pode ser revogado integralmente por outro testamento. Entre as formas testamentárias, como eu disse na aula passada, não há hierarquia. Significa dizer que eu posso revogar um testamento público através de um testamento particular, nenhum problema, mas através de um testamento particular e não através de um codicilo. O codicilo não se permite revogar integralmente um testamento feito anterior. Então, eu preciso necessariamente de um outro testamento para fazer essa revogação. Compreendido isso? Então, o codicilo pode alterar um conteúdo de um testamento anterior, mas não pode revogar um testamento anterior. Na prática, se eu alterar, se eu tiver feito um testamento só com disposições de natureza codicilar, lógico, na prática o codicilo poderia alterar totalmente um testamento anterior, mas não pode revogá-lo, não tem força para revogar, certo? Muito bem. E o codicilo, como é que ele se revoga? Ele se revoga, logicamente, de forma expressa também por outro codicilo ou por outro testamento dizendo que está revogando o codicilo feito anteriormente, quer dizer, agora eu estou invertendo. Antes eu disse, fiz um testamento e depois fiz um codicilo. O codicilo pode alterar o testamento. Agora eu estou dizendo, eu fiz um codicilo e depois do codicilo eu faço um testamento. Esse testamento, lógico, como é superior, ele pode revogar o codicilo anterior sem nenhum problema. Quanto a isso, não há dúvida alguma. Mas a questão mais importante é que o testamento posterior, ele é obrigado a ratificar o codicilo. Se eu fiz um codicilo antes de um testamento, eu preciso que esse testamento ratifique o codicilo feito anteriormente. Se o testamento não ratificar, se o testamento silenciar a respeito desse assunto, então simplesmente o codicilo estará revogado. Vejam só, o testamento posterior que não ratificar o codicilo revoga tacitamente o codicilo anterior. Então, se eu faço um testamento e depois um codicilo, o codicilo não pode revogar o testamento.
Mas se eu faço um codicilo e depois o testamento posterior pode revogar o codicilo de forma expressa, com uma cláusula dizendo revogo todas as disposições anteriores de última vontade, ou de forma tácita, se não ratificar integralmente o codicilo. Como eu também disse na aula passada e repito aqui, sempre que uma pessoa vier a fazer um testamento, é essencial que ele reúna no último testamento todas as disposições manifestadas por ele de última vontade. Então, se ele fez vários testamentos anteriores, fez vários codicílios anteriores, então ele, no último ato, ele reúne tudo, é o ideal. Fica mais fácil de executar, fica mais fácil de compreender a vontade dele como um todo e fica mais fácil de interpretar o testamento para que possa ser cumprido. Então, é essencial que nessas situações se faça isso. Neste caso, o próprio legislador empurrou para que o testador faça isso. Ele disse o seguinte: bom, se fez um codicilo, ok, tá, não queria fazer um testamento, fez um codicilo, tinha poucas disposições para fazer, beleza, fez o codicilo, tá, aceitamos o codicilo. Mas se ele teve tempo para fazer um testamento posterior, se ele teve tempo para preparar o testamento posterior, convidar testemunhas, obedecer toda a forma legal, então ele que coloque nesse testamento posterior também aquelas disposições codicilares. Se ele não colocar, ou pelo menos não ratificar expressamente o que ele fez, ele estará revogando automaticamente o codicilo anterior. Dúvidas?